Boa noite, irmãos. Amém? Cumprimentos amados na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, amados, dar início no culto em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está lá no Salmo de número 37. Glória a Deus. Salmos de número 37. Glória ao nome do Senhor. Versículo 4 em diante. Salmos 37, versículo 4. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, e não te indignes para fazer o mal. Amém, queridos? Aleluia. Olha o versículo 5, amado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Glória a Deus. Então, quando eu entrego o meu caminho para Deus cuidar, eu descanso em Deus. Meu caminho quer dizer toda a minha vida, todas as minhas coisas. Quando eu entrego nas mãos de Deus, então eu descanso no Senhor. E aqui o salmista fala: quando eu entrego o caminho ao Senhor e eu confio nele, Ele tudo fará por mim. Ele tudo fará pela minha casa, Ele tudo fará pela minha família. Amém, amado? Então que nessa noite a gente aprenda a entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Não entregar e pegar de volta, mas entregar e deixar lá nas mãos de Deus e confiar no Senhor. Glória a Deus. Feche teus olhos, amado. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite, por este momento, Pai. Estamos aqui na tua casa para te adorar, para te exaltar. Visita ali também os irmãos que acompanham esse culto na sua casa, através das redes sociais, ó Deus. Seja com cada família, Pai, nesta noite, Pai, visitando, abençoando, fortalecendo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos esse culto nas tuas mãos, Pai, que possamos render a ti, Senhor, um culto agradável ao Senhor, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com cântico em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bem, amados, a paz de Cristo esteja no teu coração, na tua vida, no teu dia a dia, né? Bem? Aleluia. Glórias sejam dadas ao Rei. Como é que está o teu coração nesta noite, meu amado? Firmemente na presença do Senhor? Aleluia. Como foi dito, né? Quão bom e quão suave é que os vivam na presença do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21, parte A. Aleluia, todo louvor, toda honra sejam dadas. Ele diz assim, ó: Ele é teu louvor e o teu Deus. Ele é o teu louvor e o teu Deus. Amém? Deuteronômio 10, 21. Ele é o teu louvor. Honra e glória sejam dadas àquele que vive, àquele que reina conosco. Presença do Espírito Santo neste lugar. Amém, amados? Vamos celebrar na presença do Senhor, como diz a palavra do Senhor: entrai as portas com júbilo, adoração ao nome do Senhor. Amém? Celebrai a Cristo, celebrai, aleluias, Ele ressuscitou. Senhor, nas suas mãos. Assim, ó. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
celebrar. Ele ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, oh, vamos celebrar Jesus, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, oh, vamos celebrar Jesus, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Isso, celebrai a Cristo, celebrar, celebrai a Cristo, celebrar, celebrai a Cristo, celebrai, oh glória, celebrai a Cristo, celebrar. Ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Celebrar, oh, vamos celebrar Jesus, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, oh, vamos celebrar Jesus, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Celebrar aquele que vive, aquele que reina. Glória a Deus, queremos o teu nome engrandecer, Pai. Aleluias. Amados, levanta a mão para o céu. Aleluia, adora aquele que vive. Olha para as estrelas, Ele criou todas as coisas. Ele deu nome a cada estrela. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Senhor, bendito é o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, Senhor, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Ele nos ajuda, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, Senhor, e céu. Aleluias, aleluias, aleluia, aleluia. Nome sobre todo nome, nome que está acima de tudo, nome que está acima de todos, Pai. Queremos o teu nome sempre engrandecer, Pai. Oh Deus, refrigera, Deus, a nossa alma, meu Deus, o nosso coração, Pai. Aleluias, Senhor, toda a honra, Senhor, toda a glória sejam dadas ao grande eu sou, Criador de todas as coisas. Amém, Senhor, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória, 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 glória. Aleluias, 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 aleluia. Tu és santo. Aleluias. Deus santo e maravilhoso, o Deus que fez os céus e a terra, fez a minha vida e a sua vida, Ele é digno de ser adorado. E quando nós estamos no meio do louvor, nós temos durante o louvor a facilidade de nos desprendermos das coisas do dia a dia, dos problemas, das lutas que nós enfrentamos. Por isso o louvor, ele vem antes da palavra, para fazer com que o meu coração, o seu coração, ele seja aliviado. E às vezes no meio do louvor, nós fazemos algumas declarações a Deus espontâneas, que nós não temos a facilidade de fazer no dia a dia. Porque muitas vezes nós ficamos tímidos, outras vezes parece que a situação não permite, mas durante o louvor nós conseguimos fechar os nossos olhos e declarar a grandiosidade
declarar o poder, declarar a perfeição de Deus. E é nessas horas que flui de dentro do nosso coração o mais perfeito louvor. Muitas vezes não afinado como os irmãos do louvor são, muitas vezes não tão agradável aos nossos ouvidos como nós gostaríamos que fosse, mas que chega no trono da glória, na presença de Deus, como uma oferta suave. O louvor, ele tem esse poder, e quando nós nos esvaziamos dos problemas, quando nós nos esvaziamos das lutas, flui de dentro de nós aquilo que agrada ao coração de Deus. Sempre que você tiver a oportunidade de abrir a sua boca, se preciso for chorar, se derramar na presença do Senhor, faça, porque é nessa hora que está subindo a verdadeira adoração. Às vezes você prepara palavras bonitas para falar, o Senhor é grande, o Senhor é longânimo, o Senhor é maravilhoso, e Deus não está preocupado com isso, querido. Deus está preocupado com aquela lágrima que você nem imaginava que ela fosse cair, de um coração às vezes machucado, sofrido, mas que tem uma esperança de que o Deus Todo-Poderoso vai recolher aquela lágrima e vai fazer um milagre, vai fazer uma obra grandiosa na sua vida, na minha vida. O louvor, ele foi preparado pelo próprio Deus para que nós nos libertássemos dos nossos problemas, sabia? Da nossa prisão, muitas vezes uma prisão mental que faz com que nós ficamos ali presos àquilo, que nós não conseguimos olhar para o céu e ver que há um Deus poderoso, grandioso, que está esperando apenas um Senhor, olha para mim, sincero. E nessa noite nós temos esse privilégio, temos essa oportunidade. Amém, querido? Então, quando você estiver na presença de Deus, se for preciso chorar, chore, clame, busque. O Senhor está ouvindo a sua oração em nome de Jesus. Feche seus olhos um instantinho. Pai, no nome de Jesus, como é bom estar na tua presença, como é bom poder declarar que o Senhor é Deus, é santo, é grande, Pai. E talvez isso seja normal nas nossas orações, nós dizermos, mas quando nós estamos no louvor, e o Senhor conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, o Senhor sabe que flui com naturalidade, que flui como da boca de uma criança o verdadeiro louvor, Pai. E nós queremos te agradecer por este momento. Pai, obrigado por estarmos reunidos como igreja, como corpo nesta noite, e podemos desfrutar da tua doce presença nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Obrigado. Agora nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Nós queremos aprender mais, um pouquinho mais das coisas do reino, daquilo que diz respeito à nossa vida eterna, daquilo que diz respeito ao que vamos viver em um futuro próximo. Nos ensina, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos nesta hora, no nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Você pode sentar, fique à vontade. Glórias a Deus. É bom estar aqui nesta noite. A paz do Senhor a todos. Vocês que nos acompanham também nas redes sociais, a paz do Senhor. A você que não pôde estar aqui nesta noite, a paz do Senhor. E nós estamos em uma série de estudos sobre reino e sacerdotes chamados por Deus. Falamos na primeira quinta-feira sobre reis, e nós somos reis chamados pelo Senhor, temos a autoridade na nossa mão, o poder da decisão. Na semana passada nós falamos sobre profetas, e hoje nós vamos falar sobre sacerdotes. Sacerdotes, um assunto muito gostoso de estudar, de falar, e é um assunto muito amplo, muito grande para a gente expor em apenas um dia, mas eu vou fazer porque nós terminamos hoje. O Senhor nos deu esse privilégio, essa oportunidade. Então, vou dar uma resumida, mas saia daqui hoje sabendo
E somos chamados pelo Senhor para sermos reis e sacerdotes deste mundo. Amém? Abre lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Enquanto você abre, eu já vou estar adiantando aqui para nós não perdermos muito tempo. E ler a palavra de Deus não é perder tempo, mas nós vamos adiantar um pouquinho. Está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, queridos? Glórias a Deus. Sacerdotes. Se nós formos lá no Antigo Testamento, se nós formos lá no livro de Levítico, nós vamos ter uma explicação detalhada, minuciosa do sacerdócio. Por que que Deus instituiu os sacerdotes? Eu vou dar uma explanada nisso para a gente depois entender porque nós somos sacerdócio santo. O capítulo 28 de Êxodo, versículo 1, o Senhor fala assim com Moisés. Êxodo 28, versículo 1. Depois tu farás chegar a teu irmão Arão e a seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Aqui nós vemos o Senhor instituindo o sacerdócio no meio do povo de Israel. Para que o Senhor vai instituir o sacerdócio? O sacerdote, instituído por Deus, era o ministro responsável pelos principais atos do culto judaico. O sacerdote, ele era responsável por ministrar o sacrifício, por expiação do pecado, o sacrifício diante do Senhor. Ele era o responsável por recolher as ofertas voluntárias, as ofertas que o povo trazia, e ele era responsável por manter a lâmpada acesa na casa de Deus. Então o sacerdote, ele tinha alguns ofícios designados por Deus. Isso deveriam ser cumpridos. Eles não poderiam deixar de fazer isso. Então, queridos, o sacerdote, ele é levantado por Deus para trabalhar exclusivamente no santuário. Se nós formos ler a história, depois o Senhor pega os levitas, a tribo de Levi, para ajudar os sacerdotes, porque o sacerdote tinha que estar ali, na frente do altar, ministrando continuamente na presença do Senhor. Essa era a função do sacerdote. Então, o sacerdote, ele não podia sair dali de onde ele tinha sido colocado pelo Senhor para fazer uma outra coisa que ele achasse interessante fazer. Não. O Senhor levantou exclusivamente para isso. O sacerdote também, ele era o representante do povo diante de Deus. Ele tinha a obrigação de levar os pedidos, as ofertas, os sacrifícios do povo até o Senhor. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, o povo não tinha o acesso que nós temos hoje direto com Deus. Então, para que eu pudesse chegar a Deus, eu chegava no sacerdote, levava a minha oferta, e aquilo, o sacerdote me representava diante do Senhor. Amém? O sacerdote também,
ele tinha uma posição de destaque. Se ele tinha o privilégio de estar ali dentro da casa de Deus, ministrando continuamente ao Senhor, ele tinha um destaque. Ele era diferente, diferenciado. Porém, era cobrado mais do sacerdote. Então existiam muitas regras, muitas leis que o sacerdote precisava cumprir. E o povo não precisava, mas que o sacerdote precisava. E o sumo sacerdote, a lista era maior ainda. Porque o sacerdote trabalhava constantemente ali diante do templo, ali diante do véu. O sumo sacerdote, ele tinha a obrigação de entrar uma vez por ano lá dentro. Então, o sacerdote tinha um destaque diante de todo o povo ali em Israel. Com tudo isso, ele era cobrado mais. O sacerdote também não podia ser qualquer pessoa. Ele tinha que ser da linhagem de Arão. Como Deus fala com Arão aqui, e fala que a sua geração seria perpetuamente sacerdote diante do Senhor. Eu, se não fosse da linhagem, não podia me candidatar a ser um sacerdote. Eu não seria aceito. Se nós lermos a palavra, se nós lermos a história de Israel, os próprios filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando entram despreparados diante do Senhor, são fulminados. Então, não era algo simples o ofício sacerdotal. Para ser sacerdote, tinha que ter um chamado. O chamado era ser da linhagem, porém tinha que ter uma postura. Tinha que ser diferenciado. O sacerdote, ele não podia ter defeito algum. Ele tinha que ser perfeito. Se ele fosse da linhagem de Arão, mas ele tivesse algum defeito, ele era excluído. Ele não poderia comparecer diante do Senhor. Não podia ser coxo, não podia não ter um olho, não podia ter defeito nenhum. Tinha que ser perfeito para que ele fosse aceito diante do Senhor. Ele também não podia chegar de qualquer maneira para ministrar diante do Senhor. A coisa era tão séria que o sacerdote estava constantemente no altar. Se ele saísse, ele não poderia voltar, subir de novo, entrar de novo na casa de Deus. Ele tinha que cumprir um cerimonial de purificação para que ele pudesse entrar. E o sumo sacerdote, que não é o caso aqui hoje, porque nós temos um único sumo sacerdote, mas para que você entenda a seriedade das coisas de Deus, quando ele ia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, alguns dias antes, ele já começava a se purificar. E uma semana antes dele entrar, os sacerdotes começavam a conversar e ler as leis para ele, para que ele não dormisse, pudesse ter algum sonho impuro, para que quando ele entrasse lá, ele não fosse fulminado. Era muito sério, muito sério. O sacerdote, além de tudo isso que eu já falei, ele tinha que ser consagrado ao Senhor, ele tinha que ser limpo com água, as vestes dele tinham que ser aquelas que o Senhor tinha determinado, e ele tinha que ser perdoado pelos seus próprios pecados antes de estar no seu serviço na casa de Deus. Era fácil ser sacerdote? Não era fácil. Era um sacrifício, era abdicar da própria vida por amor ao Senhor. O sacerdote também, as vestes dele, ele não podia pegar qualquer uma, não. Tinha que ser aquilo que Deus determinou na sua palavra diante de Moisés. Tem que ser assim, 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 assim. Eu não vou estar lendo todos os versículos que falam isso, para a gente não se prender muito ao cerimonial, porque nós vamos chegar daqui a pouco esse sacerdócio real que o Senhor nos chama. A vida dele tinha que ser um exemplo
para todas as outras pessoas de Israel. Ele não podia viver de qualquer forma, ele tinha que ser exemplo, porque estava todo mundo de olho no sacerdote. E além de tudo isso, os mandamentos que ele seguia e obedecia eram muito pesados. O povo não suportava. Para que ele pudesse entrar e sair de dentro da tenda e permanecer vivo. Não era fácil. Mas nós lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que o Senhor nos chama para sermos um sacerdócio. E quando eu vou buscar a função do sacerdote, eu vejo que não seria possível para mim e para você suportarmos nos dias que nós vivemos. Mas aí nós temos um feito entre o sacerdócio lá no Antigo Testamento para esse sacerdócio que nós somos chamados, que se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que ele traz sobre ele todo o peso da lei, e de uma vez por todas ele entra no Santo dos Santos. Aquilo que era feito uma vez por ano, ele faz de uma só vez. O véu do templo é rasgado de alto a baixo, e a partir dali nós temos acesso a esse Deus maravilhoso, que lá no passado era restrito, que nós não poderíamos nos chegar a Ele. Nós chegamos hoje com a liberdade que o Senhor nos concede diante de Deus. E é sobre isso que nós vamos gastar um pouquinho de tempo. Qual é o ofício do sacerdote hoje? Quem é o sacerdote hoje? Se a palavra diz que nós que não éramos povo, somos chamados povo, e não éramos nada, hoje somos alguma coisa, esse sacerdócio está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas pastor, eu não tenho o chamado, eu não sei falar diante das pessoas, eu sou tímido, eu me perco com as palavras. Não é disso que ele está falando. Não é disso que Paulo está falando, que Pedro está falando. Pedro está falando de um sacerdócio espiritual, de algo que, como estava sobre a vida daqueles homens lá no Antigo Testamento, está sobre a nossa vida hoje, mas espiritualmente falando. Tudo isso que eu li aqui fazia parte de um rito de leis, de um rito cerimonial que tinha que ser cumprido. O sacerdote tinha que lavar a mão na pia, o sacerdote tinha que fazer uma coisa assim, outra coisa assim, a roupa tinha que ser... Hoje nós não temos mais esse peso sobre as nossas vidas, mas existe algo sobre as nossas vidas que é muito maior do que estava sobre a vida de muitos daqueles homens, que é a responsabilidade de ministrar dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu ambiente, como o sacerdote ministrava diante do povo de Israel. Tudo aquilo que o Senhor fala para Moisés, e Moisés fala para Arão, agora o Senhor fala através do Espírito Santo de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nós não precisamos mais colocar aquelas vestes como Arão precisava colocar, mas nós temos que colocar uma veste nova, uma vestimenta nova sobre a nossa vida, que são vestes espirituais, que simboliza pureza, que simboliza santidade, que simboliza a presença de Deus na nossa vida. Nós não precisamos mais
estar ali colocando o azeite na lâmpada todas as tardes para que ela queime a noite toda e passe o dia todo queimando. Não precisamos fazer isso, mas nós temos a obrigação de manter a chama do Espírito acesa na nossa vida. O apóstolo Paulo fala: não extingais o Espírito. Nós, como sacerdotes, precisamos ministrar na nossa vida para que o Espírito Santo de Deus esteja aceso constantemente. Nós, como sacerdotes hoje, não precisamos degolar um animalzinho para oferecer o sangue daquele animalzinho diante de Deus, mas nós temos que matar todos os dias a nossa carne e oferecer um sacrifício de louvor e adoração a Deus. Mas pastor, por que nós fracassamos tanto nesse ofício chamado sacerdócio real nos nossos dias? Amados, preste atenção nisso. Quando o Senhor nos chama para sermos sacerdotes, Ele tem a mesma visão que Ele tinha para Arão, a mesma visão que Ele tinha para a linhagem de Arão. O que muda é o peso, o que muda é o resultado. Porque naquele tempo, se Arão se apresenta diante de Deus de alguma forma errada, ele é fulminado imediatamente. É o resultado. Hoje não. Hoje a graça e a misericórdia de Deus tem nos guardado, tem nos mantido vivos, mas a responsabilidade é a mesma. E por que nós não fazemos? Porque infelizmente nós jogamos a nossa responsabilidade para outras pessoas. Aquilo que eu deveria fazer como sacerdote no meu lar, eu transferi para uma outra pessoa. E aí eu me acomodei ao ponto de me esquecer das minhas responsabilidades como esse sacerdote que sou. Então, quando eu deveria estar ministrando diante de Deus constantemente, todos os dias da minha vida, eu vou uma vez por semana e deixo na mão de uma pessoa aquilo que eu deveria fazer. E eu falo: não, mas eu estou indo lá na igreja e o Senhor tem ministrado na minha vida, tem um sacerdote, tem um homem de Deus que ministra sobre a minha vida. Sim, queridos, temos. Mas a igreja, ela foi instituída pelo Senhor Jesus para que ela fortalecesse os irmãos, para que ela desse ânimo aos irmãos, para que ela desse aquela injeção de ânimo que, com o passar dos dias, a gente vai perdendo muitas vezes. E não para que ela fosse a única fonte de alimento que o cristão tem. O alimento, ele tem que vir todos os dias dentro da nossa casa, porque nós temos a mesma responsabilidade do sacerdote. Eu ministro a palavra de Deus, eu ofereço sacrifícios ao Senhor, eu mantenho a lâmpada acesa, eu entrego a minha oferta ao Senhor todos os dias. E aí, quando eu tenho essa visão, eu consigo me posicionar no mundo espiritual de uma forma ativa. Porque nós temos, como eu já falei aqui no primeiro dia, duas opções: ou nós somos ativos no mundo espiritual, nós somos passivos. Se formos passivos, se nós pararmos e esperarmos acontecer, já estamos perdendo. Quando nós entendemos essa palavra de 1 Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 9,
Quando nós entendemos essa palavra, nós começamos a nos posicionar da mesma forma que os grandes homens se posicionaram. E por que nós fomos chamados pelo Senhor? O apóstolo Paulo fala que em todas as coisas, em todas elas, nós somos mais do que vencedores. Na tristeza, na tribulação, na dificuldade, na luta, na abundância, na falta, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. E não tem nada que possa nos tirar essa vitória que já nos foi garantida. Mas quando nós nos posicionamos, e para que nós nos posicionemos dessa maneira, nós temos que entender qual é a nossa posição, queridos. Nós temos muitas vezes olhado as coisas acontecer como se fosse natural, e nós ainda falamos assim: mas é a vontade de Deus, está acontecendo isso porque foi isso que Deus quis. E quando na realidade Deus espera de nós uma postura diferente diante de situações, diante de dificuldades, diante de problemas, e nós não tomamos essa postura. Não é dizer que nós não vamos passar por luta, não é dizer que talvez um dia na vida falte alguma coisa em casa, não é dizer que às vezes a conta está no vermelho, não é nada disso, queridos. Isso são situações que passamos do dia a dia. É não nos prostrarmos diante de situações que muitas vezes nós estamos olhando do chão para cima e nos sentindo como se fôssemos uma barata. Sabe, a situação se torna tão incontrolável, tão grande, que nós olhamos e falamos: Senhor, o que vai ser de mim? Quando nós temos postura de reis e sacerdotes, nós começamos a olhar as coisas, como eu já falei aqui a semana passada, de uma outra perspectiva. Nós olhamos o problema de cima para baixo. Não é que o problema não exista. Ninguém está falando que quando nós nos posicionamos no mundo espiritual, a vida vira um conto de fadas, tudo fica bonito. Não, não é isso. Os problemas se levantam, mas nós temos uma postura, nós temos uma atitude, e essa atitude faz a diferença no mundo espiritual. Eu não choro? Claro que eu choro. Não passa por lutas? Muitas dificuldades. Jesus, não é, pastor? Enfermidades? Muitas vezes. O crente não é um super-homem. Não, o crente é uma pessoa humana, natural, normal. Apenas aqui as coisas estão acontecendo lá em Romanos capítulo 12. E quando as coisas aqui acontecem em Romanos capítulo 12, o mundo começa a ser transformado, porque está sendo mudado aqui dentro. Quando nós olhamos para as dificuldades e falamos: ó dia, ó vida, a dificuldade cresce e nos engole. Quando nós olhamos para a dificuldade e dizemos: o Senhor é comigo, a dificuldade diminui, ainda que ela exista. O sacerdote, e Pedro está dizendo, ele olha para o sumo sacerdote Jesus e sabe que a vitória já foi conquistada. Ele não precisa mais agora dar a vida dele para que ele chegue na presença de Deus. Não, já foi feito, uma vez por todas. O sumo sacerdote está lá na destra de Deus, ele já fez o sacrifício de uma vez por todas. Hoje, o que o sacerdote precisa fazer é estar em pé na presença do Senhor. E nós vemos, muitas vezes, na nossa vida, o contrário disso: desânimo, frieza, tristeza, a casa de Deus e pensando: por que eu estou aqui hoje? Poderia estar descansando. Nossa, eu estou tão cansado. Nossa, eu trabalhei tanto. Por isso que eu comecei o culto falando estar na presença de Deus. E não foi nada premeditado, porque eu cheguei aqui, eu nem ia falar aquilo. Quando eu cheguei aqui, o Senhor falou no meu coração. Eu sei que existem casas
que não tem um culto. Eu sei que existem casas que não tem a leitura da palavra nem uma vez na semana. Eu sei que existem casas que não ora. Eu sei. Mas como sacerdote, como um sacerdócio real, nós precisamos mudar a nossa postura, porque nós fomos chamados para estar constantemente na presença de Deus, levantando um fogo santo, levantando uma adoração contínua, levantando um momento de comunhão com o Senhor. Nós saímos de casa cedo para o trabalho, nós não sabemos o que nos espera, mas quando nós temos uma postura de sacerdócio real, o inimigo, lá no Antigo Testamento, quando o povo estava de bem com Deus, e a arca ia na frente do povo, os inimigos olhavam a arca e falavam: sai, porque a presença de Deus está no meio deles. Nem vai, porque se for, perde. Quando o povo estava mal com Deus, que a presença de Deus, a arca não estava na frente, os inimigos iam e venciam. Quando a gente sai de casa cedo e nós nos colocamos, como essa palavra diz, os problemas se levantam e eles vão olhando. Quando eu falo problemas, eu estou falando de coisas espirituais. Ele tem que sair da frente, querido. Ele tem que bater em retirada. Ele olha e fala: opa, está vindo alguém maior que nós ali, sai. Mas quando nós saímos despreparados de casa, naquela posição de derrota, naquela posição de fracasso, tudo que vem pela frente nos atropela. A palavra de Deus diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou, mas por falta de postura, muitas vezes eu tenho sido derrotado, muitas vezes eu tenho colhido fracassos. E quando eu chego na igreja no domingo, eu falo: hoje o culto não foi bom. Aí o irmão que está do lado fala: irmão, que culto abençoado. Eu falo: não sei aonde, não vi nada disso. O irmão está pulando, está glorificando, e eu estou lá. Esse culto não acaba. Acabou de começar o culto. Por quê? Porque nós estamos nos posicionando de forma errada. O sacerdote sabe a responsabilidade que está sobre ele, ele sabe qual é a função dele, e ele vai desempenhar isso com a sua vida, porque ele sabe que se ele não fizer isso, ele pode não alcançar o prêmio da sua vocação. Qual é o prêmio da nossa vocação? A vida eterna, estar ao lado do sumo sacerdote por toda a eternidade. Igreja, nós precisamos entender que nós somos chamados para uma batalha que ninguém vai ficar sentado nela. Ou você guerreia e é vencedor, ou você cruza o braço e é derrotado. Não existe meio termo. Eu vou ficar em cima do muro. Não tem. Não tem. Ou é céu, ou é o outro lado. Pastor, é muito duro o senhor falar isso, mas é a verdade. Fiquei pensando que o pastor Vanderlei falou aqui no domingo, daquela história do arrebatamento. Quando o irmão chegou na igreja e viu o pastor, é assim, né, pastor? Falou: ufa, sei que a igreja tinha sido arrebatada e não foi, pastor. Falou: não foi. Ué, mas o que o senhor está fazendo aqui? Então, irmão, eu omiti a verdade, preguei a mensagem. Nós não podemos omitir a verdade, porque as pessoas olham para nós e querem ver em nós a verdade.
Nós precisamos falar a verdade, mas viver a verdade. Não adianta eu falar a verdade e viver uma coisa que não é aquilo que eu estou falando. Entenda, o sacerdócio real se posiciona, tem autoridade, mas trabalha, serve, faz o serviço da melhor forma possível. Cada coisinha que o Senhor estipula no Antigo Testamento tem um significado para a nossa vida hoje. Uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor, um serviço voluntário, mas excelente, da melhor forma possível. Não é estar apenas por estar, porque eu estou vendo o rosto, você está vendo o meu rosto, você fala, nossa, o pastor Davi está alegre, mas Deus está vendo o meu coração. O que adianta eu estar mostrando os dentes, mas por dentro o meu coração está amargo? Então nós precisamos entender que nós somos o melhor sacerdócio, está sobre essa terra hoje. Nós precisamos viver esse sacerdócio. Então, queridos, para encerrar esse estudo simples, quero que você entenda uma coisa nessa noite. Não adianta transferir para o pastor Vanderlei, pastor Davi ou para qualquer outro pastor aquilo que é responsabilidade sua. O que você tem que fazer é você, e Deus sabe o que Ele colocou na sua mão para você fazer, e você também sabe, mas faça. Pastor, eu não tenho o hábito de fazer em casa. Aprenda, entenda isso, leia a palavra, conheça o Deus que você serve, conheça a história do Deus que você serve. Deus, Ele deixou tudo estipulado, tudo lindo, tudo maravilhoso, para que a nossa vida seja uma vida excelente. Muitas vezes nós vivemos como aquela mulher que chega diante de Jesus e fala, Senhor, cura minha filha. E Jesus fala para ela, mulher, eu não vim para vocês, eu vim para os filhos, eu vim para Israel. E aquela mulher fala, mas Senhor, eu sei, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa, e muitas vezes nós estamos nos alimentando com o restinho, com as sobras, podendo comer o melhor que o Senhor preparou para a sua igreja, porque nós estamos nos omitindo, porque nós estamos vivendo à margem daquilo que Deus escolheu para nós. Eu quero dizer para você nessa noite, você é um sacerdote excelente. Você é um sacerdote excelente. Mulheres, você é um sacerdote excelente. Quando você assumir essa postura diante do Senhor. Quando você olhar e disser assim. Quando você olhar e dizer assim, eu sou o melhor que Deus fez. Eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Falta pouco tempo, queridos. Mas esse pouco tempo, ele pode ser a diferença. Ele pode ser determinante em ir e ficar. Pastor, eu não sabia disso. Agora você sabe. Não tem como esconder do Senhor. Como esconder de nós, homens. Seu esposo, da sua esposa, do filho, do pai, da mãe. De Deus não. Se você disser para mim, pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu não sei fazer, eu vou entender. Se você disser para Deus, pai, eu não sei fazer, eu não tenho tempo, o Senhor vai dizer para você, filho, eu te capacitei. Tem como você dizer que não? E eu que fiz o melhor, te dei o melhor, coloquei nas suas mãos o melhor. Tempo de nós acordarmos para vivermos ainda nesse pouco tempo que resta o melhor da nossa vida, os melhores dias de culto, os melhores dias de adoração, as melhores
reuniões na nossa família, na nossa casa, porque a qualquer momento, o Senhor Jesus volta, e quem estiver preparado, vai, quem não estiver preparado, fica. E aí é como o pastor falou domingo, vida por vida. E aí, ainda dá, aí vai ter um pouco lá e uma espada. Quem quer ir para o céu? Vai estar para aqui. Quem quer ir para o céu? Amém, queridos? Coloca em pé em nome de Jesus. O pastor vai estar encerrando agora o culto. Eu quero dizer para você só mais uma coisinha. Se você não viveu até hoje a vida que você gostaria de viver como um servo de Deus, se você ainda não teve uma experiência real com o Senhor, se você ainda não provou aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que você ouve as pessoas falando, você pode mudar de atitude hoje. Você pode hoje dar um passo de fé. Não é vir aqui à frente, não é levantar a mão, não é nada disso. No seu coração, você dizer: Senhor, eu quero ser excelente na sua obra, quero fazer a diferença, eu quero chegar nos lugares e as pessoas olharem para mim e ver algo novo, ver um brilho que nunca viram. Eu quero entender a sua palavra. Querido, se você quiser isso, é possível. Se você quiser viver isso, é possível, mas você precisa tomar uma atitude entre você e Deus. Ai, pastor, é tão difícil para mim vir no culto. Foi tão difícil para Jesus carregar aquela cruz naquele caminho terrível, sabendo de tudo que ele ia passar. Então eu vou dar um passo antes. Foi tão difícil para Jesus reunir os discípulos naquele cenáculo e cear com eles e falar: olha, hoje é a última vez que eu ceio com vocês, agora só na glória, sabendo tudo o que ia acontecer. Foi difícil, mas ele não abriu mão por um prêmio que já tinha sido proposto por Deus. E muito mais ainda, para que eu e você hoje tivéssemos o acesso livre, o acesso total até a presença do Pai. E muitas vezes nós temos vivido um cristianismo fraco, um cristianismo medíocre, um cristianismo em que nós mesmos não acreditamos que nós estamos vivendo desse jeito. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento, para que algo novo, para que o fogo do Espírito volte a queimar no seu coração, para que aquilo que um dia você propôs fazer na presença do Senhor volte a arder na sua vida, e que você volte a ser, ou comece a ser, ou passe a ser a partir de hoje, esse sacerdócio real que o Senhor nos chamou para fazermos parte. Pai, no nome de Jesus, quero colocar, Senhor, na Tua presença, cada vida que está aqui nesta noite, cada vida que nos acompanha, Senhor, pelas redes sociais, e pedir, Pai, que o Senhor toque nesses corações, nessas vidas. Pai, nós sabemos que o tempo está se acabando, o tempo está se fechando, Jesus está perto de voltar. Nós não queremos ficar como Nadab e Abiú, Senhor, que entraram despreparados diante do Senhor e foram fulminados. Nós não queremos, Senhor, naquele grande dia, ser deixados para trás. Senhor, esse estudo, Pai, foi para nos conscientizar da nossa importância,
e para nos mover, Senhor, a um novo, nos mover, Senhor, a uma novidade de vida, a algo que talvez nunca tenhamos vivido ainda. Pai, nos ajuda, Senhor, toca nos corações, Senhor, faz arder nos corações de novo, Pai, o fogo da Tua presença, e que a partir de nos conscientizarmos de quem somos no mundo espiritual e nos posicionarmos neste mundo, Senhor, possamos colher, Pai, dia após dia, as bênçãos de uma vida de comunhão com o Senhor, as bênçãos de uma vida entregue no Teu altar, as bênçãos, Senhor, de andar verdadeiramente com o Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Pai, nos enche da Tua presença, para que possamos ser diferentes. É o que eu te peço nesse momento, no nome santo de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Veja, palavra de bênção, né, para nossas vidas, né? Palavra que nos faz acordar, né, nos dias de hoje. Porque se fosse feita uma campanha de portas abertas, uma campanha de bens materiais, talvez essa igreja estaria cheia, né? É mais fácil o pastor fazer uma campanha para buscar essas coisas do mundo. Mas bem-aventurado aquele que fala a verdade, irmão. Porque não adianta a gente estar pregando aqui outras coisas. Jesus está voltando, né? Então nós saímos daqui mais que vencedores nessa noite, né? É um culto para a gente se alegrar, como diz o pastor. Não é um culto para a gente sair daqui cabisbaixo. É um culto em que o Senhor, mais uma vez, nos abriu os olhos, né? Para a gente fazer diferente, né? Porque nós sabemos que nós somos falhas, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está encarregado de abrir nossos olhos, né? Ele fala nos nossos corações, Ele usa, porque Ele não quer que nós se perdemos, amém? Irmãos, o irmão pode abrir, chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas nessa noite. Os irmãos podem abrir lá em Eclesiastes, capítulo 11. Uma palavra que eu gosto muito. E diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, né? Talvez você tenha passado pelo vento, né? Talvez o vento tenha batido na tua porta, né? Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, né? E aqui é uma palavra, irmãos, que serve para a gente nos dias de hoje, né? Essa palavra aconteceu lá no Egito. Não era um povo escolhido de Deus, mas eles lançavam ali uma semente, que era que eles faziam, eles fabricavam o pão. Eles lançavam no rio, vinha a chuva, o rio Nilo enchia, aí quando o rio abaixava, eles ficavam ali procurando, parecia que não ia acontecer nada. Mas depois de alguns dias, aquela semente ela brotava, né? E crescia, eles colhiam aquela colheita, né? Assim também na minha e na tua vida nessa noite, né? Você vai dizimar, vai ofertar na casa do Senhor, lança o teu pão sobre as águas, né? E o Senhor, Ele é o Deus que abençoa, né? É um Deus que Ele supre todas as nossas necessidades, né?
Então lança os teus pães sobre as águas nessa noite, que você venha dizimar e ofertar na casa do Senhor nessa noite, amém? Os irmãos ficam à vontade nessa noite para ofertar na casa do Senhor. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Eu cantarei e louvarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao guerrear, pois a batalha pertence ao Senhor. Eu cantarei e louvarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao guerrear, pois a batalha pertence ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Estenda sua mão nessa noite, né? Você que dizimou, que ofertou na casa do Senhor. Você que não dizimou, dizima com a tua boca, com o teu louvor, né? Que o Senhor, Ele recebe, né? E que o Senhor venha preparar para aquele que tem vontade de dizimar, né? E arde no teu coração, o Senhor abre uma porta, né? O Senhor venha abrir uma porta nessa noite, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor amado, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, meu Deus. Te agradecemos por este culto, ó Pai, abençoado, ó Pai. Um culto a qual nós saímos daqui, Pai querido, regozijando, ó Pai, pelo que aprendemos, ó Pai, na tua presença, ó Pai. Senhor, mas em nome do Senhor Jesus, ó Pai, neste momento também, Papai querido, nós apresentamos, ó Pai, o dizimista, Pai, os ofertantes, ó Pai, aquele que tem depositado a tua fé, Pai, aqui, Pai, na tua casa, Pai. Senhor, meu Deus, nós sabemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que Tu és o Deus que abençoa, Tu és o Deus galardeador, o Deus poderoso, ó Pai, um Deus que abre porta, Pai, que não é porta, ó Pai. Senhor, meu Deus, visita, ó Pai, cada família, Pai, nessa noite, Pai. Visita aquele necessitado, ó Pai. Visita aquele que abençoou 100 vezes mais, Pai. Aquele que não teve, Pai. Senhor, meu Deus, visita, Pai, abrindo as portas, ó Pai. Senhor, meu Deus, porta de emprego, Pai, para essa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós profetizamos, Pai, nessa noite, Pai, a vitória, ó Pai. Sim, meu Deus, sobre cada lar, Pai. Sobre cada família, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, pelo teu poder e pela tua palavra, Pai. Que não venha faltar, Pai, o alimento, a vestimenta, ó Pai. Que não venha faltar, Pai, as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre os servos do Senhor, ó Pai. Visita também aqueles que abençoam a tua casa, Pai, na conta da igreja, Pai. Senhor, meu Deus, vai visitando cada vida, Pai, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, Papai querido, visita também, Pai, esses que colocaram, Pai, sim, meu Deus, os nomes aqui, Pai, nessa caixinha de oração, Senhor. Senhor, meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que muitas vidas, ó Pai, estão passando por momentos de dificuldade, Pai. Muitas vidas estão enfermas, ó Pai. Estão clamando, ó Pai, neste momento por uma vitória, ó Pai. Senhor, meu Deus, Tu és o Deus todo-poderoso, meu Deus. Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha, Pai. E nós confiamos em Ti nessa noite, Pai, porque nós estamos aqui, Pai, para Te glorificar, Pai, para Te exaltar, meu Deus. E nós cremos, ó Pai, num Deus que tudo pode, meu Deus. Nós cremos num Deus que cura, num Deus que opera milagre, Pai. Mas que seja feita a Tua vontade, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Entra com a cura, com a restauração, com a libertação. O Senhor vai curando, ó Pai, aquele que está no vício, Pai, do álcool. Aquele que está no vício das drogas, Pai, que não tem força, meu Deus, para sair, Pai. O Senhor, meu Deus, vai renovando, vai visitando, ó Pai, essa vida, ó Pai. E que ele possa vir para a Tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus, né? Está conosco hoje o irmão Celso.
Deus abençoe, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o irmão, querido? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Se sinta em casa, sinta na vontade na casa do Pai, viu? Em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade? Deus não faz acepção de pessoas. Mas o pastor começou aqui pregando, dizendo que para ser um sacerdote, não poderia ter defeito. Não poderia ser anão, não poderia ser cego, não poderia ser manco, não poderia ter defeito nenhum. Mas por que isso? Se Deus não faz acepção de pessoas. Porque o sacerdote lá já era um tipo de Cristo. Ele já era um tipo de Cristo. O animal para ser sacrificado lá tinha que ser sem defeito, sem mácula. Já era um tipo de Cristo. Se você ler, irmãos, a construção do tabernáculo de Moisés, cada detalhe do tabernáculo, uma estaca fincada no chão, uma lona puxada, toda a construção do tabernáculo é um tipo de Cristo. E hoje a Bíblia diz que eu e você estamos guardados em Deus através de Cristo Jesus. Então hoje nós somos sacerdócio real, um sacerdócio verdadeiro para o nosso Deus. Amém, querido? Deus te abençoe grandemente, Deus te fortaleça grandemente. Obrigado, pastor Davi, por esse estudo, pela palavra de Deus aqui ministrada. E vamos agradecer ao nosso Deus. Amém? Não esqueça, no domingo, 9 horas da manhã, o café com os pais aqui na igreja, aberto para toda a igreja, viu? As mães podem vir com os pais, os filhos podem vir com os pais, os netos podem vir com os pais. Você pode trazer teu pai que não vem na igreja, também pode trazer ele. Amém, amado? Tem uma oportunidade de os pais tomar um café junto. Então, próximo domingo, 9 horas da manhã, aqui na igreja. Amém? E à noite, então, terá uma homenagem para os pais também aqui na igreja. Então, todos os irmãos que também nos acompanham em casa são convidados, então, a estar conosco. Amém? Levanta as mãos ao alto, sinal de receber. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim nós oramos, abençoamos tua casa, tua família, em nome de Jesus. Todos digam: Deus abençoe, amado. Despede na paz do Senhor Jesus.